Hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com os pais. Falarei sobre a influência da família na aprendizagem escolar das crianças. Esse foi o tema que eu acabei estudando, né? E escrevendo na minha monografia de conclusão de curso em psicopedagogia. Fiz uma pesquisa bibliográfica sobre esse assunto e eu tenho alguns toques aqui para dar para vocês. Espero que vocês possam aproveitar este momento. Eu vou compartilhar uma tela que vou mostrar alguns slides para que a gente possa conversar sobre este assunto em especial. Então, primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que existem diferentes composições familiares. Nesse quadrinho aqui podemos, inclusive, ver algumas possibilidades, né? Mas nós vivemos hoje num mundo com muita diversidade e com muitas possibilidades, né? De composições familiares. E todas elas, independente de qual seja essa formação, ela deve ser respeitada, ela deve ser vista com muito cuidado. E o que a gente sempre pede é para que essa família se envolva no processo de aprendizagem do filho, independente de como for essa composição familiar. Gosto muito de falar sobre expectativas familiares em relação aos filhos e pensar que isso não é algo que começa quando a criança entra na escola, mas é algo que vem muito antes, é anterior à entrada da criança na escola. Muitas vezes, até mesmo antes da própria gestação. Os pais já pensavam como é que gostariam que fosse esse filho, o que eles fariam, de que maneira eles investiriam na formação desses filhos, né? E essas expectativas, com toda certeza, elas são um diferencial muito grande na vida dessas crianças. Quanto mais olhada for essa criança, né? Quanto mais investimento tiver, maiores são as possibilidades, né? Possibilidades de aprendizagens, facilidades que essa criança possa vir a ter, né? Mais querida ela vai se sentir. Porque aquela criança em que os pais não colocam expectativa alguma, é muito triste para ela, né? Porque ela não se vê como alguém que merece crédito, né? Como alguém que tem crédito. Se nem os próprios pais acreditam nelas, quem dera o mundo. Então, essa questão da expectativa é algo muito importante e que deve sim ser investido. Ainda em relação a essas expectativas familiares, fica muito claro em várias pesquisas, né, que quanto mais expectativas os pais têm, maior é o nível de monitoramento em relação à educação desses filhos. Então, esses pais que têm altas expectativas tendem a monitorar o material, como é que está a lição de casa, costumam conversar com os professores, saber como que o filho está indo. Enfim, eles se envolvem de uma maneira diferente, eles se envolvem efetivamente na educação desses filhos. Outra coisa que fica bem claro e que a gente pode encontrar em algumas pesquisas é que quando os filhos fracassam nessa aprendizagem, tende a aumentar o nível de ansiedade desses pais. E esses pais também precisam aprender a lidar com essa ansiedade. De que maneira eles vão lidar com isso e, inclusive, vão ajudar os filhos a aprenderem, a vencerem aquele desafio de uma forma saudável e não de uma forma ansiogênica. Ansiogênica no sentido de muito ansioso, né? Então, é bom que os pais controlem a própria ansiedade para que ajudem os filhos a controlarem a ansiedade deles e que assim haja o espaço para a aprendizagem de fato. Ainda dentro dessas pesquisas fica bem claro que o sucesso dos filhos para alguns pais significa que eles são bons pais. E quando
esses filhos passam a fracassar, para eles a leitura que é feita é de que eles não estão sendo pais bons o suficiente. E a angústia de cumprir aí um papel, uma expectativa familiar, né, dessa criança, ela acaba ficando tão angustiada que isso muitas vezes acaba ocupando o espaço da própria aprendizagem. Então ele fica tão preocupado em querer ser muitas vezes quem os pais gostariam que eles fossem, que eles deixam de ter um espaço para a aprendizagem. E isso pode levar a doenças psicossomáticas. O que é isso? Doenças psicossomáticas são aquelas que a criança ou adolescente está tão preocupado mentalmente, começa a se desorganizar emocionalmente e começa a adoecer. Doenças clássicas aí que a gente poderia colocar, como por exemplo, dores de estômago, dores de cabeça, né? São bem clássicas e as crianças começam realmente a apresentar esses quadros. Por quê? Porque não estão emocionalmente bem. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Em relação ao filho, ainda em relação ao filho real e ao filho ideal, né? Nós temos aí esse quadrinho que eu acho que é bem interessante no sentido da gente pensar o quê? Que muitas vezes esses pais estão colocando nessas crianças uma idealização e deixam de perceber as qualidades de fato desse filho real. Então, fiquem atentos a quem é esse filho, quais são as qualidades desse filho, quais são as dificuldades. Essas dificuldades, elas podem ser vencidas? Algumas sim, mas algumas não. Então, conseguir olhar para esse filho de uma maneira real, antes de qualquer coisa, né? Antes de idealizar. É claro que é importante colocar expectativa, mas a gente tem que tomar muito cuidado entre, será que eu não estou exagerando nessas expectativas? Será que eu não estou idealizando demais quem é esse meu filho? E se eu começo a idealizar demais, eu deixo de perceber quem de fato ele é, né? E aí é onde mora o perigo, que é onde a criança pode, inclusive, adoecer, que a gente conversou logo ali atrás. As famílias que facilitam o desenvolvimento do filho real, enquanto outras dificultam de diversas maneiras. Essa é a mais pura verdade. Então, tem aquelas famílias em que consegue de verdade olhar para aquela criança e saber quem é ela, quais são as facilidades dela, quais são as dificuldades, ajudá-la, né, a perceber isso de uma forma positiva, assim como tem aquelas famílias que não conseguem perceber isso. E acabo de lembrar de um texto que eu já li há muitos anos, né? Que fala sobre as mães. As mães também erram, é o nome do texto. E aí começa a falar das mães que não conseguiam perceber as qualidades daqueles filhos, né? E que falam para que aquele filho faça uma outra coisa que não a que ele tinha de verdade habilidade, né? E não reconhecendo aquela habilidade. Então, vamos dar um exemplo aqui que tinha lá nesse texto. O filho era um excelente jogador, mas um excelente jogador. Só que a mãe não conseguia perceber, né? E recriminava aquilo. Para de jogar bola, menino. Para de jogar bola e vai fazer a outra coisa, né? Uma outra habilidade. Não tem problema a mãe querer que o filho vá fazer a outra coisa, mas é importante que a mãe perceba que aquele filho era um gênio no esporte e, de fato, acabou se tornando aí um grande jogador de futebol. Enfim, são situações em que a gente precisa estar muito atento, né? O fato de você querer que o filho faça algo, né, ligado a questões acadêmicas, não quer dizer que você não deva perceber as outras qualidades desses filhos, as outras facilidades desses filhos.
De repente você pode ter aí um pintor de excelência na sua casa, ou um jogador, um atleta, enfim. Não quer dizer que não vá investir na parte acadêmica. Tem sim que investir, tem sim, mas tem que olhar também para essa qualidade que não são todos que têm. Que seu filho pode ser alguém realmente muito especial e que ainda não conseguiu ser visto nesses talentos específicos. A questão do envolvimento dos pais, o quanto é fundamental, é importantíssimo que os pais se envolvam na aprendizagem das crianças. E você pode se perguntar agora, mas e se eu não sei fazer isso que ele está aprendendo? Eu não sei mais, é diferente, é de uma forma diferente. O envolvimento não quer dizer que você tenha que saber, mas quer dizer que você vai ajudá-lo a achar uma solução para que ele consiga resolver aquela situação, problema. Como, por exemplo, eu não sei, mas eu posso pedir para o filho mais velho do vizinho que sabe auxiliar meu filho nessa situação. Esse poderia ser um exemplo, né, de envolvimento. O envolvimento dos pais, né, o quanto esse envolvimento, eles acabam trazendo recursos emocionais para essas crianças, que são essenciais ao senso de competência. Então, o que quer dizer isso? Que se eu ofereço, eu me envolvo com a aprendizagem do meu filho, eu vou ajudar o meu filho a se sentir competente naquilo. Por quê? Porque ele vai conseguir realizar. Ele vai conseguir fazer uma atividade. E quando ele consegue, ele se sente competente. O quanto os pais devem encorajar os filhos para atividades que desenvolvam a autonomia. Então, esses filhos, quanto mais autonomia tiver essa criança, mais fácil, né, facilita aí a vida acadêmica desse filho. Por quê? Porque ele vai saber que ele tem que fazer uma lição de casa. Ele não vai esperar que o pai peça para que ele faça uma lição de casa. O envolvimento adequado dos pais também com a aprendizagem ajuda a melhorar o rendimento escolar, ajuda a melhorar o nível da autoestima dessa criança, a motivação para a aprendizagem e a menor o risco da desistência escolar. E o que quer dizer isso, gente? Que o filho percebe que os pais valorizam a aprendizagem, o quanto os pais de fato querem que os filhos estudem, que os filhos passem para uma fase seguinte, o quanto o conhecimento para esses pais é importante. Então, quando o filho entende que isso é algo muito valorizado dentro da família e ele tem recursos para isso, ele começa a se sentir competente, junto com isso vem um encantamento para a aprendizagem. E é aí que virou a tecla, né? A chavinha ali para o quê? Para tomar gosto pela coisa. Então, quanto mais envolvida tiver essa criança, quanto mais ela se encantar, mais ela vai querer saber. Vale a gente pensar, né, sobre os recursos e as adversidades em relação à aprendizagem. Então, tem condições que muitas vezes são pré-natais. Então, antes mesmo dessa criança nascer, pode ser que a mãe tenha passado por algum estresse ou tenha adoecido durante a gestação, ou até mesmo a gente pode pensar em situações de violência doméstica, né? E isso pode sim acabar influenciando, mas por outro lado a gente pode pensar nisso como recursos, uma gestação super tranquila, super bacana, em que foi tudo bem, tudo ok, a mãe teve uma boa nutrição, teve bons recursos, né, para aquela gravidez. As condições estáveis dentro da escola e da família, então o quanto é importante que coisas boas estejam acontecendo tanto dentro da família como dentro da escola.
A questão das práticas educativas, isso também influencia bastante na aprendizagem e basicamente nós colocamos aí como 3 possibilidades de práticas educativas, né? A primeira delas, o permissivo, né? Onde os pais deixam meio que a criança muito à vontade, né? O autoritário, onde a criança não tem muita voz e tem que ser feito daquele jeito e pronto, acabou. E isso acaba muitas vezes impedindo a criatividade dessa criança. Mas a terceira prática educativa, que particularmente é a que eu assino embaixo, é uma prática democrática, aonde as regras são feitas em conjunto, aonde um consegue se colocar no lugar do outro, onde esses pais se envolvem de fato com a educação desses filhos e que querem juntos pensar na construção de um futuro melhor para eles e para a família. A importância do apoio para o desenvolvimento, né? O apoio familiar aí para o desenvolvimento, o funcionamento cognitivo, e isso é desde muito precoce, né? A criança já muito pequena e sendo estimulada para o desenvolvimento cognitivo, a sociabilidade, a gente pensar na diversidade cultural, né? É muito importante tudo isso. E também entrando aí como uma adversidade, né? As brigas familiares, o como isso pode influenciar de forma negativa dentro da aprendizagem. Alguns eventos também desestabilizadores pode ser bebida alcoólica dentro de casa e por aí afora. Mas o sentimento de crença do pai sobre os filhos, né? Dos pais sobre os filhos, que é justamente aquilo que a gente falou ali no começo, sobre a expectativa. Quando eu olho para o meu filho e eu consigo ver que aquele é um bom fruto, né? E que aquele filho vai conseguir vencer na vida, que ele vai conseguir ir além, eu invisto nesse filho. E isso, com toda certeza, faz toda a diferença. Recursos familiares para o desenvolvimento. Opa, vamos voltar aqui. Recursos familiares para o desempenho escolar. Então, o suporte para aprendizagem e desenvolvimento, ele pode se dar de que forma? Quando os pais ajudam esse filho na organização do ambiente. E isso não quer dizer que o pai tenha que fazer tudo. Não, você pode mostrar para o filho o quanto é importante que o ambiente esteja organizado, ajudar esse filho a ter disponível aí os materiais educacionais. De repente você pode falar, nossa, mas eu não tenho dinheiro para comprar um material. Você tem biblioteca, né? Onde é que eu vou conseguir? Como eu posso ir atrás? De que maneira eu posso ajudar esse filho a ter esses materiais necessários para essa atividade escolar? O envolvimento dos pais, então, é fundamental para a aprendizagem. O suporte para a autonomia, né, e a estruturação de regras e rotina, isso também é muito importante. E os pais funcionando aí como mediadores dessa aprendizagem. O que é isso? É justamente ajudar esse filho a sair de uma situação e ir para uma outra mais evoluída. Então, quando eu ajudo meu filho numa atividade e eu não é fazer pelo filho, gostaria de lembrar aqui e deixar isso muito bem frisado, mas eu dou recursos para que ele pense, eu ajudo ele, né, a vencer aquela dificuldade, eu estou colocando ele num outro patamar. E dessa forma, eu estou sendo uma mediadora. É esse o papel do mediador, é você ajudar aquela criança ou adolescente. O desenvolvimento da autonomia, entrando como um desenvolvimento emocional
Ele é um jogo aí de progressões e regressões, dependendo do que está acontecendo com a vida dessa pessoa, dessa criança. Então, existe alguns momentos, algumas situações em que a criança acaba dando aquela regredidinha, a gente tem que estar atenta a entender o que está acontecendo, por que será que regrediu, e vamos de novo estimular para que de novo ela possa, né, se desenvolver e progredir numa determinada situação. Dar responsabilidades de acordo com a idade da maturidade daquela criança. Formar regras em conjunto. Muitas vezes o não aprender de uma criança ou adolescente representa de uma forma simbólica o desejo de não crescer por parte do seu próprio desejo ou por parte do desejo de pelo menos um dos pais. Sabe aquela criança que já tem uma determinada idade e o pai e a mãe falam, ai meu bebê, ou fala como se fosse um bebezinho, aquela criança, uma criancinha, ai deixa que eu faço e faz tudo e não deixa aquela criança se desenvolver, né? Aquela criança que já tem uma determinada idade, mas que fala como uma criança de uma idade menor, age como uma criança que tem uma idade menor. O que está acontecendo, né? São questões importantes aí que devem ser avaliadas e muitas vezes por um profissional da área para entender qual que é o funcionamento dessa família, por que essa criança não está podendo crescer, né? Por que ela não está podendo se desenvolver? Por que ela não está podendo ir para uma outra fase? Isso é algo que realmente deve ser muito bem avaliado. E eu queria finalizar com vocês com essa imagem, né? Que é a imagem de uma águia no momento em que ela precisa empurrar o filhote para o grande voo, né? Para o voo da vida dela. Ele nunca voou antes, mas vai ter o grande voo. E assim também são com os filhos. A gente tem que ajudar os filhos a voarem, a seguirem pela vida, reconhecendo os próprios recursos. E muitas vezes o que a gente tem de melhor a fazer por eles é lançá-los para fora do ninho, para que eles possam abrir suas asas, para que eles possam reconhecer a força e para que eles entendam que nós estamos ali do lado deles. Gostaria de agradecer a atenção de vocês e estou à disposição através do WhatsApp ou das minhas redes sociais, caso precisem de algo mais. Um grande abraço e obrigada.